Olá, turma! Mais um conteúdo aqui no nosso canal, nosso Papo de Empreender, e essa semana nós vamos falar sobre um assunto que é chefe ou líder? Qual que você responde? Qual que você é? Existe uma diferença muito grande entre esses dois, hein? Chefe e líder. Eu vou passar para vocês aqui diversos pontos aqui para te ajudar, para você poder aí se classificar, para você se autoavaliar se você é chefe ou se você é líder. Muitos chefes acham que são líderes. E aí, cuidado, porque isso pode estar te prejudicando. Isso tem que ser uma autoanálise, você tem que ser muito verdadeiro e entender que você, às vezes, não é o líder que você precisa ser e, às vezes, até o líder que você merece ser. Às vezes, a correria do teu dia a dia, às vezes, o teu empreendimento, você acaba não conduzindo da forma correta, da forma que precisa ser. E aí você é muito mais chefe do que líder. Mas você precisa perceber isso. Caso contrário, você não vai conseguir melhorar. Caso contrário, você não vai conseguir sair do chefe. E aí você continua achando que você é um excelente líder. Eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te fazer refletir e que de fato você se torne um grande líder. Eu sou Marcelo De Santos, eu sou especialista em gestão de negócios e eu ajudo pessoas e empresas a se transformarem e gerarem melhores resultados cada vez mais. Então vamos lá ao assunto de hoje. Vamos começar aqui o que é um chefe. Chefes são aqueles modelos antigos de gestão, aqueles modelos enraizados, muitas vezes antiquados, em alguns dogmas, né, em alguns paradigmas, em alguns cenários que ele entende que funcionava. Só que hoje, no dia a dia, não funcionam mais. Chefe só manda, chefe só cobra, chefe só controla tudo. E não é controlar no sentido de olhar os números, de ter informações, é controlar de ficar em cima, de fazer microgerenciamento muitas vezes, de solicitar uma tarefa e esquecer que solicitou e daqui a pouco tem outra em cima, e de ficar só cobrando, cobrando, cobrando e aí não entender que existe um processo que precisa acontecer para que ele execute aquela tarefa. Então, antes disso, a tarefa não tem como ficar pronta. Então, ele assume que só ele sabe o jeito certo, ele não dá outras oportunidades para as pessoas e fica ali. Essas são algumas das características de um chefe tradicional. Ele só se vangloria, ele diz que muitas vezes é ele que toca a empresa, é ele que dá soluções, o chefe vive apagando incêndio, o chefe não sabe montar time, ele não sabe contratar e muitas vezes ele diz que a própria empresa não tem colaboradores que precisam solucionar problemas e que entreguem melhor do que ele. Afinal de contas, quem é que está contratando essas pessoas? É o chefe. O mesmo que critica, o mesmo que coloca as pessoas muitas vezes em desânimo, em situações onde as pessoas não querem ficar mais naquele local. Então, esse é o chefe. E aí daria para ficar dando vários exemplos aqui, mas não é essa o nosso objetivo. A gente quer avançar aqui. Olha só o líder. O líder, ele ensina, ele orienta, ele confia, ele delega, tá certo? Ele cria um processo de delegação bom, onde as pessoas vão entregar o que precisa ser feito, ele treina, ele desenvolve pessoas. Eu gosto de dizer que o líder, ele tem o quê? Ele sabe montar time, ele apresenta resultado, ele desenvolve novos líderes, isso é muito importante. E o principal, ele dá exemplo. Ele precisa dar exemplo, ele precisa mostrar atitudes, ele precisa mostrar o lado comportamental muito ativo. Por quê? Porque a técnica a gente aprende, a gente desenvolve, a gente cria a técnica muitas vezes. E aí ele faz isso tudo acontecer para que o time cresça, para que o time se desenvolva, para que o time não precise mais dele. O chefe não, ele tem uma necessidade de querer controlar tudo e de passar tudo para ele. O líder não. O líder ele se torna desnecessário para o time, porque o time se desenvolve, porque o time se torna melhor do que o líder. E aí o líder vai fazer outras coisas que, na verdade, ele já fazia um tempo e ele passa a fazer outras porque o time já consegue fazer sozinho. Isso é a grande diferença. O que acontece dentro das empresas? O que acontece dentro dos negócios? Né? Nós achamos que pelo cargo que nós temos, por ser dono da empresa, por ser diretor, por ser gerente, por ser coordenador, por ser supervisor, eu já sou líder.
só pelo fato de eu vestir a camisa de liderança. Isso não é verdade, tá certo? A liderança ela precisa ser desenvolvida, a liderança ela precisa ser adquirida, tá ok? Cuidado, porque você pode não estar percebendo isso, você pode não estar se enxergando. E eu sempre falo, dentro dos treinamentos, dentro das consultorias, mentorias, faça uma reflexão, olhe para você e se pergunte, eu estou sendo o líder que precisaria ser para o meu negócio, para a minha área, para o meu departamento? Esse é o líder que eu gostaria de ter para mim mesmo? Faça essa avaliação, faça essa reflexão. O que acontece muitas vezes quando eu fico no cenário de chefe? Eu tenho uma desmotivação gigantesca dentro da equipe, eu tenho uma alta rotatividade, e aí você fica julgando que o mercado não tem ainda colaboradores que nem antigamente, e na verdade é você que não está conseguindo reter essas pessoas dentro. Você passa a ter pessoas que só ficam cumprindo tabela. Sabe por que elas cumprem tabela? Porque elas querem fazer alguma coisa, mas você não dá espaço, você não dá oportunidade muitas vezes. E aí isso tudo vai gerar falta de resultado para o seu negócio. E aí você vai se perder, você vai ficar criticando, você vai entrar numa paranoia cada vez pior e você não entende que é você que tem que fazer a mudança interna e dentro dos seus negócios. Quem lidera de verdade constrói time forte, gera resultado e faz as pessoas quererem crescer. Elas querem participar desse desenvolvimento. Então você precisa criar esse ambiente. É você que constrói esse ambiente. Não fique esperando que as coisas vão acontecer sozinhas. Eu me lembro de vários momentos que eu entrei dentro de uma empresa nova, de uma área nova, eu trazia o time, eu mostrava o objetivo, eu criava cenários, eu mostrava para eles que tinham dificuldade e a gente gerava o caminho e a gente alcançava esse caminho. Tinha muita dificuldade, óbvio, todo lugar tem muita dificuldade, todo cenário tem muita dificuldade, mas a gente não desistia, a gente colocava disciplina, a gente colocava coragem, esforço, um monte de coisa para realizar. Então isso é importante, obviamente que isso não acontece de um dia para o outro, isso precisa de muita persistência, isso precisa de muita resistência, resiliência dentro do cenário para que a gente consiga atingir de fato esses cenários que você tanto almeja. E aí eu te faço uma pergunta agora, e aí, você é chefe ou você é líder? Pode comentar aqui nos comentários e me dizer quais são suas dificuldades, o que muitas vezes a gente entra num cenário de chefe, volta a ser líder, muitas vezes a gente está num cenário de pouquinho líder e muito chefe. Importante, não tem certo ou errado, tem o quê? Você perceber como você é e você traçar novas ações para que você crie cenários melhores. Isso é o mais importante, porque nem todo mundo, nem os melhores líderes, somos perfeitos, tá certo? Nós também erramos, nós também temos problemas. Só que o que acontece? Eu consigo perceber rapidamente onde eu estou sendo chefe. E aí eu tento criar um plano de ação, eu tento identificar. Todos os dias eu faço uma autoavaliação, todas as semanas eu estou buscando intensamente o que eu preciso fazer a semana que vem que aconteceu de errado essa, como chefe, como líder, tá ok? Então você vai fazendo isso constantemente. Se você não para se autoanalisar, você nunca irá melhorar. Você parar às vezes, refletir como foi sua semana, como foi seu dia, para você poder traçar novas oportunidades e novos resultados, tá bom? Então se acostume com pequenas rotinas, porque você com certeza terá grandes resultados. É isso que eu venho defendendo aqui constantemente, tá bom? Então faça essa avaliação, entenda esse processo que você vai ter muito resultado. Você já tem um monte de coisa para você fazer, já te coloquei vários pontos. O que você precisa fazer agora é parar, escrever, colocar um prazo para cada uma das ações e realizar. O que traz sucesso para a gente, o que traz resultado para a gente é realização ou execução das ações. Então estabeleça as ações, estabeleça o que você quer que aconteça e corra atrás, faça. É isso que é importante. Se você gosta do nosso conteúdo, já segue a gente aqui se você não está seguindo, porque toda semana a gente está colocando conteúdo aqui para te ajudar. E se você quer uma ajuda mais intensa, a gente tem programas de mentoria, a gente tem outros produtos aqui, basta entrar em contato com a gente que eu vou te ajudar com muita certeza. Gostou do nosso conteúdo? Curta o nosso conteúdo, compartilhe esse conteúdo para o maior número de pessoas para a gente poder ajudar essas pessoas, para a gente fazer cada vez mais os empreendedores fortes, tá bom? E eu peço essa ajuda para você, para que esse conteúdo chegue no maior número de pessoas possíveis. Quero te agradecer mais uma vez, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.